E o mercado financeiro acompanha toda essa movimentação em Brasília, claro. A abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff não foi surpresa para os investidores. Hoje, eles estão mais de olho mesmo nas primeiras medidas de Michel Temer como presidente em exercício. Então eu vou agora ao estúdio da BMF Bovespa conversar com a Denise Barbosa. Denise, boa tarde para você. O que os investidores esperam desse novo governo e como é que estão os mercados de câmbio e mercado de ações nesse dia? A gente sabe que, em geral, eles antecipam as ações, né? Mas estão esperando aí o primeiro pronunciamento oficial do presidente em exercício. É isso mesmo. Oi, Cris, boa tarde a todos. O mercado antecipa, tanto é que já tinha valorização de mais de 21% até ontem, até a votação no Senado. Hoje está um dia de sobe e desce no Ibovespa, abriu em alta, chegou a cair, agora sobe de novo, a valorização é de 1,1%. Como você disse, pessoal, já está de olho nas novas medidas, primeiras medidas do novo governo. Está todo mundo ansioso para saber quem vai estar na equipe econômica. A gente tem o nome do ministro, mas não tem o nome das outras pessoas da equipe. E o que eu ouvi de especialistas é o seguinte: o mercado vai dar uma trégua, vai esperar alguns dias para ver essas primeiras medidas e se elas vêm com força, se elas vão emplacar mesmo. Aí depois vamos ver como é que fica essa trégua do mercado. O dólar abriu em 3,44, chegou a 3,50, agora já cedeu um pouquinho. Fechou, aliás, em R$ 3,47, uma alta de 0,75%, com intervenção do Banco Central comprando papéis que equivalem a uma compra, colocando no mercado papéis que equivalem a uma compra de dólar no mercado futuro. A gente trouxe aqui o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futuro Corretora, né, Pepa, para a gente conversar aí sobre o que vai vir pela frente. A gente fala muito, a gente tem ouvido repetidamente na imprensa e diz especialistas que o primeiro passo é corrigir as contas públicas. O governo gasta muito, está arrecadando pouco, mas também tem reformas por aí. Eu queria começar falando das reformas que a gente sabe que são muito importantes, e uma das primeiras é a reforma da Previdência. Para quem está em casa, preocupado com a aposentadoria, essa reforma tem mesmo que sair? Você acha que ela deve sair já agora nessa arrancada, nessa largada? A expectativa em torno dela é muito grande. Eu preciso ter uma ideia, eu fiz a minha graduação nos anos 80 e discuti, tinha uma matéria que chamava EPB, Estudos dos Problemas Brasileiros, e havia um paper do professor Carlos Alberto Longo que falava sobre reforma da Previdência. Da Previdência? Da Previdência. Que não saiu até hoje. Que ela vem sendo feita. Vem sendo feita devagarinho. Poucos. Então, esperar que esse governo, que vai compor sua base, que vai reorientar tudo, de cara, consiga fazer tudo que não foi feito até agora, vai ser, eu acho um pouco precipitado. Eu acho que eles vão testar alguns modelos de reforma previdenciária, vão discutir com alguns setores da sociedade, com empresários, com entidades de classe, para ver o que pode sair nesse momento e depois anunciar alguma coisa que seja viável num Congresso, que ele precisa testar também, porque você precisa de uma maioria de 2/3 ali. Mas tem que sair, não tem para onde correr. É necessário que saia, é necessário, eu concordo com você, é necessário que saia. Agora, eu sou cético em relação ao prazo, eu não contaria com isso tão cedo, porque é um tema polêmico, envolve uma ampla discussão e esse governo está começando agora, então acho que demora um tempinho ainda. Tempinho quanto? Anos? Difícil chutar. Não, anos não, é muito tempo. Eu tô pessimista. O Fernando Henrique, ele lutou muito para fazer a reforma previdenciária e não conseguiu, né? Nos 2 mandatos dele ficou muita coisa pendente. Isso. O Lula deu uma mexida ali e depois algumas coisas foram revertidas. Mas em 2 anos vamos ver se o Michel Temer consegue fazer. Rapidinho pra gente, quando é que o emprego volta a crescer? Eu acho que a partir do ano que vem. Já começa a crescer emprego? A partir do ano que vem. Independente do que ele faça, ou já está meio que no caminho, ou depende de coisas... Não, eu acho que vai cair muito ainda o nível de emprego. Ele depende muito da Lava Jato, por exemplo, né? O setor de construção civil é muito sensível à falta de crédito, que deve continuar. O ajuste fiscal vai ser forte. Então, o desemprego ainda vai aumentar para depois melhorar. Isso deve acontecer no ano que vem só. Tá joia. Cris? Denise, pedi para você, Pedro Paulo, ficar um pouquinho mais aí com a gente. Eu fiquei rindo aqui da sua pergunta. A sua cara você tinha que ver. Quanto tempo? Muito tempo? Quanto? Mas eu vou pedir para vocês continuarem aqui comigo mais um pouquinho. Eu mostrei agora há pouco o que os paulistanos esperam desse novo governo do Michel Temer. A gente também perguntou o que eles acham que deve ser feito daqui para frente. Vamos ver o que eles responderam. O que tem que ser feito agora para mudar alguma coisa? A tal da reforma política, né? Limpar tudo que tem hoje e começar do zero, acho que é a melhor coisa. Não tem muito o que fazer, não. Vamos dar um reset no Brasil.
Em termos de investimentos, onde você acha que o governo tem que investir agora? Agora, na situação do Brasil, acho que é primeiramente na economia. A economia está bem abalada, né? O Brasil não tem nenhum tipo de credibilidade com o internacional. Educação, segurança e saúde. Eu creio que o governo deve investir na retomada de crescimento. As pessoas precisam de empregos. Então, provavelmente, deixar de mandar dinheiro para o exterior, incentivar a produção industrial, talvez modificar impostos e tarifas de importação, fazer com que o crédito seja aumentado para investimento dentro do país. É isso que eu acredito que deve ser feito agora. Pedro Paulo, um monte de coisa que tem que ser feita agora. Você viu pelo comentário aí das pessoas que conversaram com a gente. O que você achou que chamou mais a sua atenção ali e que as pessoas comentaram? As pessoas desejam exatamente aquilo que se espera que elas desejem, né? Elas precisam de emprego, crescimento, querem ver um crescimento que seja sustentável. A gente viu ali um engenheiro pedindo desenvolvimento industrial, né? Eu acho que o principal apelo é o que qualquer cidadão espera do seu país, né? Que ele gere emprego, bem-estar, né? Que o governo tenha suas contas equilibradas e que a indústria, que é um fator de inovação tecnológica, que produz desenvolvimento efetivamente, volte a crescer. Eu vejo aí demandas muito legítimas e bastante representativas do conjunto dos brasileiros. Teve um rapaz que falou ali do aumento do crédito. Você acha que seria o momento de estimular crédito agora? Bom, uma coisa é a demanda que a sociedade tem, outra coisa são os instrumentos que o novo governo terá para executar tudo isso, né? Então, ele vai ter um ajuste fiscal para fazer como você falou, né? Um ajuste fiscal significa cortar custos e não aumentar custos. Então, eu não vejo o aumento da oferta de crédito, subsídios, tão cedo. Pelo contrário, eu vejo corte de investimentos. Então, o crédito eu não considero um instrumento que vai ser utilizado agora, só mais lá para frente. E você acha que dá para voltar a crescer ano que vem? A economia voltar a crescer? Porque uma pessoa também falou do crescimento econômico. Já dá para crescer em 2017? Eu conto com um crescimento no ano que vem. O que eu tenho na minha projeção é um trimestre de queda forte no primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro e março. Esse trimestre com uma queda um pouco mais moderada, uma queda de quase 1%. O terceiro trimestre quase zerando, uma pequena quedinha ou no 0 a 0, e o último trimestre com uma pequena taxa de crescimento. Aí o ano que vem a gente cresce 0,5% por trimestre e daria um crescimento de 1,5% a 2%. Tá, joia. Cris? Denise, queria agradecer muitíssimo a participação do Pedro Paulo aqui com a gente. Pedro Paulo, muito obrigada, foi ótimo. Denise, daqui a pouquinho a gente volta com você para você dar o fechamento do mercado. Combinado? Tá, joia. Combinado. Então até daqui a pouco. Até.